Mas tudo bem. Queridos, hoje nós vamos falar, depois de um testemunho maravilhoso desse, glória a Deus, aleluia, a gente fica muito feliz por isso. Nós vamos falar de um assunto triste, delicado. É uma coisa que me deixa muito triste, sabe? É esse assunto aqui. Pelas igrejas que eu já passei, eu e a pastora Edna, desde 1996, eu acho, não me lembro, quando nós abrimos a igreja do Crato, e depois passamos 7 anos lá e fomos para Sobral 2 anos, e estamos aqui há 18 anos, aqui em Fortaleza. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que passaram o nosso meio, estavam como vocês sentados assim, escutando os ensinos, os ensinamentos, mas que hoje estão em igrejas, em locais, e acreditando em tanta heresia, irmão, em tanto falso evangelho. Parece até que voltou às práticas do catolicismo e espiritismo. Porque as igrejas hoje, evangélicas, elas são uma mistura. É algo muito místico, de crenças. O evangelho, que é a reforma protestante, em 1517, se não me engano, através dos reformadores, em 31 de outubro de 1517, todo aquele sacrifício que eles fizeram, mortes que tiveram, para resgatar a Bíblia, o Evangelho, de 60 anos para cá foi jogado fora no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Hoje você não sabe onde é que começa um local que eu não posso dizer tão detalhado, amém, igreja? Aí vocês vão pegando aí que eu não posso detalhar muito. Você não sabe onde começa uma tal religião, bom assim, né? Uma tal religião e termina a outra. Você hoje não sabe que é tudo igual, muito parecido. O apóstolo Paulo já chamava a atenção da igreja sobre isso, lá em Gálatas, que eu vou já ler o texto para vocês. Ele disse assim, se alguém que estavam acontecendo na igreja na época, pessoas que queriam pegar o evangelho, que são as boas notícias, que ele estava ensinando, e Jesus ensinou e ele estava aperfeiçoando, esticando mais a baladeira, que Jesus não teve esse tempo todo, mas usou Paulo para isso. Aí tinha gente dentro da igreja ensinando ao contrário nas igrejas. Aí Paulo ficou irritado. Por exemplo, quando Jesus chegou, acabou os rituais, irmãos. Quando Jesus chegou, os rituais judaicos acabaram. Não há mais aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Diga amém. Vocês escutam hoje locais, igrejas que pedem sacrifício? Quem já viu aqui na televisão, ou no rádio, ou na internet? Só o Eimo, né? Poxa, 3 pessoas, sinal que vocês não estão... Eu acho que vocês de 4, 5. Ah, sim, que estão dormindo ainda, porque a maior religião daqui do Brasil, as maiores religiões são disso. Então, se você não souber, tá ruim, né? Que a maioria são eles, né? São milhões que eles têm de adeptos, né? E milhares de igrejas no Brasil inteiro. Todo canto tem, toda esquina tem eles, todo bairro tem. Então, assim, jogaram o evangelho fora, rasgaram. Paulo chega na carta de Gálatas e diz assim: dentre vocês tem esses falsos que ensinam outro evangelho, que não é o evangelho que nós estamos ensinando, e esses sejam amaldiçoados. Quase que não sai, né? Seja anátemas esses que fazem isso com o evangelho santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o evangelho, no lugar de ser algo para ensinar as pessoas, para voltarem à Bíblia, que foi perdida com a igreja romana durante milhares de anos, a Bíblia não era usada quando a religião romana tomou posse, em 333, com Constantino. Olha, eu acho que fui eu que apertei sem querer, viu, Elano? Aqui. Ótimo. Então, quando... Deixa eu dar... já que é aula, né? Vamos lá. Jesus Cristo veio, amém, igreja?
Vou falar bem didaticamente. 33 anos ele morre, aí deixa o evangelho. Amém? Aí tem os apóstolos para pregar, não tem? Aí vem Paulo e prega para as outras cidades e nações. Amém, igreja? Vamos para o raciocínio. Durante 100 anos foi assim, da morte de Jesus. Durante 100 anos eram os apóstolos, morria, aí vinha os que eles faziam como Apolo, como Timóteo, como tantos outros, né? Davam continuidade ao trabalho, amém. E no meio da igreja um monte de gente pregando errado e eles combatendo, colocando para fora, expulsando da igreja, combatendo a heresia. Nunca tiveram paz, viu, irmão? Nunca houve paz. Nunca houve paz dentro da igreja, porque sempre tinha aquele dizendo assim: não, a gente tem que sacrificar de novo, não, tem que ter os atos judaicos de novo, não, tem que ter a circuncisão ainda. Não, e Paulo diz: acabou, Jesus acabou. Jesus quebrou esses paradigmas todinho quando ele veio, ele acabou. Não há mais sacrifícios, não há mais liturgias, não há mais impedimento para chegar a Deus. Jesus rasgou o véu do céu para cá, foi rasgado, acabou. Nós temos livre acesso a Jesus. Agora, para orar, não precisa mais fazer sacrifícios, animais, rituais, nada. Agora é só ir para o seu quarto e dizer: Pai, Papai, me ajuda. Pronto. Agora você tem um pai, não um Deus irado, iracundo, carrasco, tirano. Não existe essa imagem que os judeus fizeram de Deus. Os judeus é uma coisa esquisita, porque tudo que eles matavam e guerreavam, eles diziam que era Deus. Então muitas coisas na Bíblia, irmão, está escrito que os judeus dizem que foi Deus que mandou, e não foi, viu, irmão? Isso é um estudo que a gente vai fazer depois no café teológico. Coisas que estão no Antigo Testamento, tem muita coisa que é do judeu, do escritor judeu que ele colocou, e não porque Deus mandou matar um tanto assim, mandou matar aquilo outro, não. Isso é coisa que a gente tem que saber diferenciar e separar a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, você tem que fazer o seguinte com a Bíblia, tem que ter muito cuidado. A Bíblia, você tem que separar ela do contexto cultural. Lá era o Oriente, naquela época, e hoje nós estamos aonde? No Ocidente. Costumes são diferentes. Você tem que saber diferenciar, assim você endoida, certo? Contexto cultural, histórico, naquela época, como é que regia as pessoas. Então, é conforme aquilo, a Bíblia foi escrita naquela época. Então, você tem que separar o que é princípio para a nossa vida, que vai ser eternamente, e o que era costumes deles. Por exemplo, uma mulher quando estava menstruada, não podia nem sair de casa. Você sai de casa? Não sai? Talvez tenha até algum aqui, né? E não tá, você está impura, mas aqui na Bíblia está impuro. Quem está entendendo aí, diga amém. Está vendo como a gente tem que separar as coisas? Escravo naquela época na Bíblia era legal? Era. Hoje é legal? Não. Vai até preso quem escravizar alguém. Vocês estão entendendo? Tem que separar. Os judeus têm um costume, o pessoal do Oriente tem um costume de beijar os homens, né? Beijar o rosto um do outro. Aqui o Clésio e o Elano se beijam quando chega na igreja? Não, né? Glória a Deus, aleluia, não, né? O Elano até se ajeitou aí, viu, Clésio? Você conversa com ele depois aí, viu? Vai dar certo não esse negócio. Você está entendendo? Mas tu sabia que tem igreja aqui no Brasil que eles se beijam e disse não, é porque Paulo disse beijo santo. É o abraço santo nosso, o aperto de mão santo. É um costume, irmão. É um costume. Então a gente tem que separar da Bíblia essas coisas, assim, vai dar mal. O cara podia casar mais com 10 mulheres. E aí, tu pode casar com 10 mulheres? Vai nessa para tu ver que é o teu espírito vai logo para o céu ou para o inferno no mesmo dia, né? Não, você está entendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz assim no Novo Testamento: os bispos, os coitadinhos dos bispos, né? Os bispos sejam marido de uma só mulher, se lascou. Não pode ter mais mulher não, só pode ser uma. Paulo disse logo na carta dele, né? Os bichinhos, tudo tinha muita mulher e o coitado do bispo só com uma. Não se separe, né? Já pensou como é que é o negócio? Mas é brincadeira à parte, né? As mulheres já estão olhando para mim com um jeito assim, meio estranho. Vamos orar em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Então, hoje o Evangelho não é mais dizer assim: olha, Jesus morreu na cruz por você, para salvar você, para libertar você das garras da religião, da escravidão,
das regras, dos ritos. Você agora é verdadeiramente livre, você pode ter uma comunhão com Deus, a intimidade com Deus sem pressões psicológicas, sentenciosas, perseguidoras mais sobre você. Você agora pode andar com Deus à vontade, livre, sem medo de ser lançado no inferno, sem medo de ser castigado ali, castigado aqui. Porque como eu preguei antes aqui, os crentes hoje amam o Deus castigador. Tudo dos crentes hoje vai para os quintos, vai para o inferno. Você jogou bola, vai para o inferno. Você está na academia, né? Embora a academia, eu estava dizendo a Edna, eu tenho algumas restrições sobre a academia. Vamos abrir logo o jogo, né? Eu tenho algumas restrições. Por quê? Porque eu não sou burro e vejo na internet. Eu nunca fui a uma, não. Lógico, né? Dá para vocês verem. Eu nunca fui. Mas a gente que não foi sabe mais ou menos como é, né, irmãos? Amém? Uma mulher serva de Deus, né? Santa. Corpo é do Senhor. Tanto que a mulher de Deus vem para a igreja composta, é ou não é? É ou não é? Eu vou usar o raciocínio de vocês. Viu? Aí usa aquela calça de lycra, é o nome? Coladíssimo. A blusa, nem bota blusa até aqui não, é para mostrar mesmo. Aí fica lá com as pernas abertas, na máquina, e o cara lá, né, o personal trainer, vai minha filha, abre mais aqui, isso, ajeita mais aqui, ali, é complicado esse negócio. Se você for servo de Deus, você vai ver que não está batendo as coisas. Sensualidade, sabe? Sensualidade. Ah, pastor, mas tudo bem, você pode ir fazer o que você quiser. Agora, use a consciência que tem alguma coisa errada. Ou você não sabe o que é sensualidade. Então não julgue, porque eu me lembro quando a gente ia para o retiro, aí tu sabe que tem moças e senhoras, né? E geralmente as senhoras vão engordando mais e as moças tanquinham. Aí tinha umas lá que ficavam com ciúme das moças da igreja. Pastor, fale com essas meninas, porque elas passam rebolando, mostrando a sensualidade, né? E meu marido olha e diz, vai falar com seu marido. Vai falar com esse tarado que é seu marido. O que é que eu vou falar? Agora eu cheguei para a menina, bota uma coisa aqui, está cheio de tarado aqui na igreja. Está um bocado de gente doente aí, sexual. Então você bota logo um negócio aqui, já estão as mulheres dando chilique aí, desmaiando, sabe? Mas quando é para ir para a academia, elas podem fazer isso. Irmão, sabe que é uma coisa que me entristece muito em igreja? É a hipocrisia. Eu vou explicar mais, hoje eu vou rasgar o verbo, não sei nem se vou botar no ar, assim vamos prender. É porque é demais. Eu sinceramente, eu estava falando com o Robson, às vezes dá um nojo, sabe? Um nojo de algumas coisas que a gente percebe. Para algumas coisas, o religioso diz que é pecado, e para outras não. Como assim? Tudo é pecado, meu amor. Tudo é pecado. Você não rouba, né? Amém. Mas fala mal da vida dos outros. Isso é pecado. Você não está adulterando, digamos. Mas você está fazendo isso ou aquilo que desagrada também a Deus. Agora eu digo, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Está todo mundo no nível só, irmãos. Tem uns que estão com pecado que vai estragar mais a vida dele. E outros estão com pecado que acham que está tudo bem. Como a pior praga que tem dentro da igreja é esse pecado que eu vou falar agora, a língua. Mas eu já prestei atenção que o crente pode se transformar em tudo. Se for ladrão, não rouba mais, né? Se era um cachaceiro, não é mais. Mas depois que pega o mal da língua, ele nunca se cura. Eu sou pastor há quase 30 anos, nunca vi esse milagre acontecer. Pastor, eu era ex-fofoqueiro e hoje não sou mais. Não vejo. Eu nunca tive esse privilégio. Eu estou dizendo a Jesus, eu vou morrer sem ver isso, rapaz. Né? Que eu já estou na reta final. Eu estava fazendo uns cálculos aí, viu? Vou completar 60, no máximo eu tenho mais 20 anos sem escapar. Então estou na contagem regressiva, né? Eu disse, Senhor, eu não vejo um testemunho desse assim. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu nunca converso sobre a vida de outra pessoa. Eu nunca... Não tem, irmão. Porque a língua é quem domina o crente. Isso é falso evangelho. Tudo que não é do evangelho é falso evangelho. Mas esse evangelho, irmãos, é um evangelho que visa o lucro e não a glória de Deus. Por exemplo,
Hoje não é mais assim, ó, venha para Jesus, entregue sua vida, se arrependa. Jesus foi na cruz para te salvar. Você pode ter agora uma vida nova através das Escrituras Sagradas. Você conhecer um novo modo de viver. Se arrependa, venha para a cruz, venha para Jesus. Não, o que é hoje? Venha para Jesus e será rico. Pare de sofrer, né? Você agora faça a campanha da prosperidade, faça a campanha disso, a campanha daquilo. Mudou, não é mais o evangelho que os apóstolos deixaram. Então, como eu estava voltando, esqueci, quando foi 100 anos era tudo bem. Quando deu 300 anos, a igreja já estava contaminada, corrompida, irmão. É fácil corromper. E quando o imperador Constantino, por causa de N fatores que não vou falar isso, eu já falei aqui na igreja, lá do outro lado ali já falei sobre a questão do Constantino. Quando ele entra na igreja e apoia a igreja e vira a igreja católica apostólica romana, de lá para cá, nunca. Pastor, a igreja católica foi a primeira igreja. Não, foi a primeira a se desviar. Que a igreja era normal. Quando ela entrou, se desviou. Começou a adorar santo, adorar isso, adorar aquilo. Essa é a verdade nua e crua. Não tem para onde correr, é isso. Ela começou a adorar a imagem, adorar Maria, adorar sei o que. A igreja não tinha isso e não tem na Bíblia, irmão. A Bíblia não tem isso. Não tem, né? Condena a adoração, condena ídolos, condena tudo. E começou a praticar tudo isso com ela. Chegou ao ponto que vocês nem sabem o que aconteceu. Quem já estudou aqui na história do seu colégio, a Idade das Trevas? Quem já ouviu falar? Pronto. 1000 anos de igreja católica matando, torturando, matou mais do que Hitler. Quem era contra era queimado, os espíritos eram queimados, quem era seu que era queimado, tocado fogo, torturado. Entendeu? Ninguém podia ler a Bíblia não era lida. A Bíblia era cheia de cadeados e correntes escondidas, porque eles diziam que o povo não entende, são leigos, só eles que podiam ler a Bíblia. E a missa era até de costa, para você ver. Aí quando veio os reformadores, John Hus, Lutero, derrubaram tudo isso aí virou a reforma protestante. Aí quando a reforma protestante veio certo. A Bíblia é a única regra de fé e prática, é a Bíblia. Não é papa, não é bispo, né? O papa é infalível, erra, e os erros que eles fizeram na história foi o maior escândalo que houve no mundo. Todo mundo erra, só Jesus que não errou. Só quem não erra é a Bíblia, diga glória a Deus, né? Mas homem infalível, que conversa, todo mundo é pecador, erra. Nunca Maria pediu adoração. Quando chegaram para Maria dizer, e aí ela disse, faça o seguinte, faça o que ele manda. O que ele disser, faça. É Jesus aqui quem resolve tudo. Maria, quando foi agraciada por Deus, ela disse, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela é pecadora como os outros. Isso é humano. Mas essas doutrinas foram, só foi que um padre disse recentemente, eu vi aí, não pode pé, sei lá como é o nome daquele negócio. Ele disse que o Espírito Santo foi casado com Maria. Eu vou atrás para passar para vocês, mandar para vocês. Doutrina da Igreja Católica. O padre lá defendendo, e o pastor disse, como é que você está dizendo? Sim, que foi o Espírito Santo quem gerou nela. Então é o pai de Jesus, é o Espírito Santo e esposo de Maria. Eu disse, puxa vida, não quero nem ouvir um louco desse. Uma aberração teológica. Meu Jesus, que burrice maior do mundo. E que falsidade é essa? Então, queridos, o que é que a gente vê hoje? É o evangelho que salva? Não. É o evangelho, por exemplo, que exalta o homem. Você já viu as músicas de hoje, como é que são nas igrejas? Né? É tudo para exaltar o homem. Cita um aí, alguém pode citar? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não botou, né? É tudo homem, exaltando o homem. Irmãos, quando a gente está no culto, a exaltação é só para Jesus de Nazaré. Essas coisas vieram de um tempo para cá, não tinha isso nas igrejas, não. As igrejas eram só ali a Bíblia, o culto é para quê? Exaltar a Deus, ao Espírito Santo, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre, amém. Amém, igreja? E não o homem. Aí tudo hoje é o homem.
Pode olhar em todo canto, você vê nesses cultos, o outro evangelho é o seguinte: olha que Deus tem isso aqui para você, é para você receber promessa dentro do culto. Você vem para o culto é para cultuar a Deus. Você não vem para ser o culto para ser paparicado, sabe? Para ser sei o quê, sair daqui com as trombetas dos anjos, sei lá o que mais lá, né? Então não é isso não. Você sai daqui para sair com a cabecinha baixa, as perninhas no rabinho no meio das pernas, dizendo assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter uma vida com Deus. É isso que o evangelho faz. É isso que o evangelho faz. Mas não prometer riqueza a você, não prometer que você é melhor do que os outros. Ele está cheio de pastores aí que os irmãos amam postar, que são coach. Os caras coach, eu não posso dizer o nome, mas tem muito. O que é? É só palavrinha de moleza. Você pode, você é vencedor, você é isso aqui, você é isso outro. A gente não vê os apóstolos fazendo isso. A gente não vê a Bíblia fazendo essas coisas, alimentando o ego de ninguém. O cara está cheio de pecado, mas o cara diz: não, você é isso, você é aquilo. São um evangelho coach. E eles ganham. Teve um que veio pregar, eu não sei qual foi o estado, mas estava tão lotado que ele teve que vir de helicóptero no ginásio. Um desses famosos, que eu não posso dizer o nome, ele é milionário hoje, e eu não tenho R$1 na conta. Tenho 96 centavos. Aí não tem R$1 não, centavos. Então ele vem pregar assim, é o helicóptero baixando. E é aquele que você posta no seu story. É um daqueles que você posta. Senta numa cadeira, luz, e ele começa a falar aquelas coisinhas lindas, e você começa a chorar. Não tem um que não chore. Evangelho, irmão, está precisando os crentes se converter ao evangelho de novo. Claro que igreja como Batista, Presbiteriana, essas igrejas não entram nessa. Elas são a Bíblia é sagrada, sabe? Tem estudo. Você vê, ó, igreja Batista, igreja Presbiteriana, domingo de manhã, o que é que tem nessas igrejas? Escola bíblica, está todo mundo lá, viu? É um hábito que eles têm desde os Estados Unidos. Todo mundo está lá. Eles estudam. Eles são das teses dos reformadores. Os pastores renomados, famosos, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, reclamam todo dia desse evangelho aí. Não sei se vocês já viram. Eles reclamam todo dia que a igreja se desviou. A igreja agora mudou, o foco agora é esse tipo de evangelho. O evangelho falso, o evangelho para amaciar o ego da pessoa, sabe? Então, o convite de Deus é que a gente volte para o evangelho, irmão. Essa coisa de... Eu já postei para vocês verem em casa, mas eu estou aqui dizendo só por cima, pincelando. Esse negócio de igreja virou isso. Igreja está uma coisa feia, horrível. Que a igreja virou isso. Declare isso na sua casa. Profetize isso na sua casa. Irmão, não há poder nessas suas palavras, não. Se fosse assim, você não teria um problema na sua casa nem na sua família. Quem é que não quer o melhor para a sua casa? Não é assim, não. A realidade é outra. O que é que você tem que fazer para a sua casa? Dê um bom testemunho. Ore. Pregue a palavra de Deus à sua família. Seja o exemplo principal da sua família. E ore os joelhos. Mas não é chegando na sua casa assim: eu declaro que a minha casa vai fazer isso aqui. Não acontece nada, filho. Não é assim, isso é feitiçaria, isso é palavras mágicas, palavras de efeitos que mexem com as esferas espirituais, nós esotéricas, sei lá, dá conta, não tem nada a ver isso. Não há esse poder em suas palavras. Qual é o poder que a palavra tem? Muitas vezes é de entristecer, né, a pessoa, mas não de definir o seu destino. Você olhar para uma pessoa assim: eu declaro que você vai ser um maldito para o resto da sua vida. Pega isso, irmão. Eu estou achando que tem gente que acha que pega aqui, viu? Pega não, irmão. Quem é que te guarda? Quem foi que te chamou? Quem é o teu rei, teu dono, teu senhor? Praga nenhuma pega para você. É mais fácil voltar para a pessoa. Comigo já aconteceu isso. Desejaram algumas coisas e voltou tudo para a pessoa, lá no crato. Mas deixa quieto.
Sabe? É assim, não vai, não funciona. Em Ezequiel 18 diz: o que o pai fez não vai interferir no filho, não. O que o filho fez não interfere em ser daquele, não. Não há maldição hereditária. Essas igrejas estão cheias de um evangelho de maldição hereditária, quebra de maldições. Já ouviram isso em algum canto? É falso evangelho. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, irmão, as coisas velhas ficam para trás, e eis que são novas todas as coisas. Não tem mais nada, você está livre, irmão, livre. Agora você é cuidado pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Você não precisa mais ficar assustado, vivendo assustado, com medo. Com muito medo, não. Sabe qual é a profecia que existe hoje? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Naquela época, Deus usava os profetas porque não tinha a Bíblia completa. Deus usava os profetas. E não era todos, não. Concordam comigo? Você lembra dos reis, que tinha um monte de falsos profetas, e dois era certo. Aí os reis queriam perguntar aos profetas falsos, não era? Que só dizia coisa boa. Está vendo que é uma coisa antiga? Prestaram atenção no que eu estou dizendo? Quando o rei queria saber alguma coisa, eles iam para aqueles profetas de Deus? Não. Por quê? Porque ouvia a verdade. Eles queriam aqueles profetas do babão do rei. Por quê? A massagear o ego deles e o pecado deles. Mas quando um profeta do Senhor... Então existia o profeta de Deus, que Deus falava. Olha, é muito sério esse negócio de eu ter uma profecia para a igreja. Misericórdia, vou te explicar. É muito sério. Primeiro, porque tem que ser Deus mesmo ali. Aí vem o Novo Testamento. Aí precisa ainda de alguns profetas na igreja, porque não tinha a Bíblia toda. Hoje nós temos a Bíblia toda. Presta atenção. A Bíblia está fechada. Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é a profecia de Deus correta. Você quer saber alguma coisa? Direcionar alguma coisa? Está aqui escrito, é só ler. Por isso que hoje o povo é enganado por essas pessoas que pedem dinheiro, que vão consultar eles direto, que vão para as igrejas arrecadar dinheiro para eles. Sabe como é que eles fazem? Eu já recebi esse convite logo quando abri o manancial. Pastor, primeiro me interrogou, me entrevistou, aí eu disse: pois não, o que é que você quer? Eu disse: eu sou profeta. Não, era uma mulher, eu sou profetisa. Eu tenho dons e milagres também. Quando eu faço um culto, o senhor tem que primeiro anunciar que vai haver milagre. O senhor tem que fazer a propaganda. Quando eu chego, acontece sim milagre. Aí como é que vai funcionar? Eu lanço a palavra de vitória para eles, eu lanço a cura, meia hora eu. E faço, e quando eles estiverem realmente todos tocados, eu faço a oferta, eu peço a oferta. Aí a gente racha no meio. Eu disse: muito obrigado. Nós não trabalhamos dessa forma. Eu já recebi na minha caminhada 8 propostas dessas. 8. Uma de um pastor no interior de uma igreja muito famosa. E ele disse: pastor, eu só não gostava que ele falava assim forte e cuspia a gente, sabe? Mas só nessa parte, né? Mas ele disse assim: pastor, né? Eu estou vendo que a sua igreja está crescendo muito. Parabéns. Eu disse: glória a Deus, irmão. Aí ele disse: você quer crescer mais, 3 vezes mais? Eu disse: não, peraí, pastor, só um minutinho, desculpe. Edna disse que às vezes meu problema é porque eu sou muito sincero. Eu fui logo direto para ele: pastor, nosso ministério não está atrás de crescimento numérico, nem de técnicas numéricas para crescimento. Nós trabalhamos apenas em pregar o evangelho, evangelizar, e se Deus mandar, amém. É o que está acontecendo lá na igreja, mas não algo de manipulação. Mas é porque você está sendo cabeça dura, você está com o coração trancado. Faça campanhas, faça a campanha de 7 dias, depois faça mais de
14 dias, depois de 21 dias, e vai fazendo as campanhas. Aí respira, né? Eles respiram, né? Eles puxam a respiração, parece que falta, né? Eu acho que tem um problema cardíaco com eles, né? Que eles falam assim, de 21 dias. Aí você, fala, vai morrer, vai dar um ataque aqui do meu lado, né? E você pede dinheiro esse tempo todinho e diz logo, se eles perderem um dia de campanha, vão ter que repetir tudo de novo, porque senão quebrou a campanha, quebrou o pacto, e vai ter que trazer de novo, e tu vai ver a renda da igreja aumentando, tu vai ver gente chegando de tudo que é lado. Pega a fotografia da família, um pedaço de cueca, de calcinha, de sutiã, do que for, traz para a igreja. A gente ora, a gente pisa, a gente mastiga, a gente cospe, dá um som do sei o que e tudo. Olha, acontece, sabe por quê? Porque é a fé do povo que vai acontecer. A gente apenas estimula, a gente apenas dá uma corda, mas a fé deles, você não vê lá no Juazeiro do Padre Cícero que você veio, tem um monte de milagres, não tem? Eles têm, pode continuar pregando, vai. Pois é a fé deles, é verdade, eles têm muita fé mesmo, pois vai acontecer. Vocês pensam que foi mentira? É verdade isso. Tinha terminado uma reunião de pastores lá no interior e ele me chamou, eu estava tomando como sempre, né, o chazinho bem docinho, né, diabético, né? Aí ele chegou, eu quase que engulo chá a goela abraço. Aí eu cheguei para meus obreiros, está vendo o que acontece, pessoal? E a igreja dele é grande hoje, tem programa de rádio direto, e ele era gerente de uma loja, hoje é rico, deixou. A igreja hoje rende para ele muito dinheiro. Na minha cidade, teve um domingo aí que os caras entraram numa dessas igrejas, e sabe quanto eles roubaram de manhã? 2 milhões. Numa campanha. O pior é que não caiu um dinheirinho desse na calçada lá de casa, né? Mas eles querem. Está entendendo? O negócio é sério, irmão. É porque dá certo, viu? É porque dá certo mesmo. Usa a fé, estimula a fé, a pessoa acredita. Você sabe, né, que nossa mente é forte? É ou não é? Nossa mente é forte. E a gente pode conseguir um monte de coisa aqui, ó. A questão é a maneira certa de conseguir? Nós não queremos também que vocês sejam da igreja e sejam pessimistas, não. Sejam otimistas, tenham fé, tenham esperança, mas que equilibradamente centrado nas escrituras sagradas. Vocês estão entendendo? É isso que nós queremos. Acredite que o milagre pode chegar, pode. Agora a gente não pode estar usando o púlpito, a igreja, nos bastidores também, prometendo que não sabe, irmão, fazendo promessas falsas, coisa do tipo. Olha, eu tive uma visão, eu vi tu recebendo uma chave de um carro. Esse ano tu tem carro novo. Pode até ser que tu receba, meu, tu trabalha, né? Queira mudar teu carro, pode acontecer. Mas se você ficar preso àquela palavra, irmão, e não acontecer, quem é o culpado? Eles sabem responder. Não aconteceu, você mentiu para mim. Eu não. O culpado é que você não teve fé. Bota para você a culpa. Amém? Pode, pastor, pode acontecer de alguém ser usado por Deus em profecia? Pode, mas tenha muito cuidado. Muito cuidado. 95% é bomba. Conheça a vida da pessoa primeiro, a procedência, o que ele conhece sobre Deus, sobre a Bíblia. Veja a pessoa quem é primeiro, porque muitos estão usando, irmãos, só para manipulação, para enganar e para estragar esse evangelho. Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Hoje eu vou mandar para vocês o estudo completo, para você ver em casa e anotando, e qualquer dúvida me procure no privado, tá bom? Então está aqui, eu não estou enxergando direito, aí eu não quis nem começar aqui para não errar. Então eu disse uma coisa por cima hoje, resumida e bem prática, porque é do dia a dia que a gente vê, certo? Mas quero dar para você, eu vou colocar no grupo de avisos da igreja, no Café Teológico, e depois deles mandem para o grupo de vocês lá da igreja, viu? Separado também, para que todos possam ter esse documento e ler com calma, analisar, ver os versículos, ver a base bíblica, né? Que se fosse isso aqui era um seminário que a gente teria que fazer, e nós não estamos interessados nisso agora por enquanto.
E qualquer dúvida, nos procure. Tá bom? Vamos concluir com louvor e oração. Vai se operar, é tu? Segunda-feira. Vamos orar pelo Eimo. Viu? Pastor Elano pode concluir, viu? Eles estão de farda hoje, preto e branco.